Olá, turistas! Sejam bem-vindos a mais uma viagem aqui em nosso canal. Hoje eu irei te levar em um passeio pelos lugares mais secretos de Roma. Preparem-se para uma experiência única, pois estamos prestes a desvendar os segredos ocultos da capital italiana. Aqueles lugares pouco conhecidos pelos turistas convencionais. Quando se fala de Roma, é difícil não lembrar do famoso Coliseu ou da encantadora Fontana di Trevi. Mas a cidade eterna tem muito mais a oferecer e guarda segredos escondidos em cada esquina, desde o túmulo de um famoso santo até o lugar onde o famoso Júlio César perdeu a vida. Nesse vídeo, você conhecerá os segredos mais bem guardados de Roma. Então já deixa o seu like para ajudar nosso trabalho e embarque comigo nessa viagem rumo ao desconhecido. O Vaticano está longe de ser um lugar pouco conhecido de Roma. A capital do mundo católico sempre reúne milhares de turistas e costuma ser bem lotada, principalmente na alta temporada. Mas hoje nosso foco será no subterrâneo do Vaticano, mais especificamente em um antigo cemitério romano que fica embaixo da Basílica de São Pedro. Antes de se tornar um imponente símbolo católico, o local onde hoje fica a Basílica era um circo romano onde muitos católicos perderam suas vidas durante a perseguição do imperador Nero. Acredita-se que São Pedro foi um dos católicos crucificados nesse local. E como as leis romanas proibiam sepultamentos dentro da antiga cidade de Roma, alguns cemitérios surgiram fora dos muros da cidade, mais especificamente ao lado do Circo de Calígula. A necrópole está localizada a cerca de 5 e 12 metros abaixo da Basílica de São Pedro e proporciona uma visita a um autêntico cemitério romano, repleto de afrescos e artefatos da época. Além de passar por um túmulo onde supostamente está enterrado o próprio São Pedro. As visitas são guiadas e você consegue encontrar guias em português. Além disso, o passeio dá acesso direto à Basílica de São Pedro, sem a necessidade de pegar fila. Os ingressos são individuais e custam em torno de 13 euros. A cidade de Roma é repleta de fontes e chafarizes por todos os lados. E um turista mais atento pode se perguntar de onde vem toda essa água. Os antigos romanos eram mestres na arte da construção de aquedutos, e graças a eles, não faltava água nas cidades romanas. O Parque dos Aquedutos é uma reverência a essas antigas construções. São 240 hectares e 7 aquedutos romanos e papais muito bem conservados. Além das impressionantes estruturas antigas, o Parque dos Aquedutos também oferece um refúgio de tranquilidade. Caminhos tranquilos passam por entre as ruínas, proporcionando uma experiência relaxante e repleta de contato com a natureza. Perfeito para um passeio, corrida ou simplesmente para apreciar um piquenique com vista para a história. O parque fica fora do roteiro da maioria dos turistas, sendo um local bem tranquilo e relaxante para descansar em meio à engenhosidade dos antigos romanos. Construído por volta do ano 216, as Termas de Caracalla são um dos maiores e mais bem conservados exemplos de um antigo complexo termal romano. O complexo foi construído sob o domínio do imperador Caracalla e apresenta a típica planta retangular dos centros termais imperiais. No seu auge, a construção era uma das mais luxuosas de Roma, com paredes cobertas de mármore e decoradas com obras de arte. Depois de permanecer em funcionamento durante mais de 300 anos, as termas deixaram de ser utilizadas em 537, quando os aquedutos que abasteciam a cidade com água foram destruídos pelos bárbaros. As esculturas e materiais valiosos que decoravam as termas foram saqueados e, posteriormente, no ano 847, um terremoto atingiu o edifício, destruindo parte dele. Mas, apesar de saques e terremotos, o Termas de Caracalla ainda conservam a planta dos edifícios e grande parte das impressionantes paredes que formavam o local, além de mosaicos que enfeitavam o chão das piscinas. Com um pouco de imaginação, ainda é possível mergulhar no esplendor das Termas de Caracalla e conhecer um lugar pouco visitado pelos turistas em Roma. Os ingressos custam em torno de 13 euros. Quem passa em frente à Galeria Spada em Roma pode achar que ela é apenas mais um belo casarão antigo da cidade. Mas a galeria esconde obras que provocariam inveja dos curadores das melhores galerias de arte. Uma dessas obras, em especial, é a famosa Perspectiva de Borromini.
O palácio foi comprado pelo cardeal Spada em 1632, que encomendou ao arquiteto barroco Francesco Borromini uma reforma. Foi durante esta reforma que ele criou sua obra-prima, uma ilusão de ótica que até hoje intriga todos aqueles que a visitam. Ele construiu uma sequência de colunas em estilo Corintos no pátio do palácio, onde através de fileiras de colunas de tamanho gradativamente menor e um piso ascendente, cria a ilusão de uma galeria de 37 metros de comprimento, mas que tem apenas 8 metros. No fundo, uma estátua de Marte que aparentemente é enorme, tem apenas 60 centímetros de altura. Borromini teve o apoio de um matemático, o padre Giovanni Maria da Bitonto, para conseguir realizar o feito. Hoje você pode brincar e ver de perto essa ilusão de ótica. Os ingressos para a galeria custam 5 euros. Você já pensou em ver de perto as antigas muralhas que guardavam a cidade de Roma? Pois até hoje elas existem. Só que poucos turistas conhecem esse passeio, que além de ser uma grande experiência, é de graça. O museu está localizado na Porta San Sebastiano, no início da Via Ápia, e fornece uma história detalhada da construção das muralhas de Roma. O Museu della Mura descreve os métodos de construção da primeira muralha romana, construída por Sérvio Túlio, o lendário sexto rei de Roma, da segunda muralha construída no século IV a.C. após a invasão de Roma pelos gauleses, e das muralhas aurelianas construídas no século III depois de Cristo. O museu ainda apresenta maquetes em alto relevo de como era a antiga cidade de Roma. Além da exposição, você ainda pode caminhar pelas muralhas aurelianas e ter uma vista incrível da cidade lá de cima. A Fontana di Trevi é uma atração batida de Roma. Mas como estamos falando sobre lugares escondidos da Cidade Eterna, localizada a 9 metros abaixo da Fontana di Trevi, o Vicus Capriarius foi descoberta entre 1999 e 2001, durante uma reforma. O local é um verdadeiro testemunho da vida urbana da Roma antiga, onde o visitante encontra vestígios de prédios antigos, além de achados preciosos, e até mesmo uma cabeça em mármore de Alessandro Hélio, um dos filhos gêmeos de Cleópatra e Marco Antônio. Vicus Capriarius em latim quer dizer cidade das águas, sendo um termo apropriado para a área, já que ali passa a água que alimenta a Fontana di Trevi, que vem do Aqua Virgo, um dos 11 aquedutos que abasteciam a cidade antigamente e que foi encontrado nas escavações. Para ter acesso a essa maravilha histórica e fugir do agito da Fontana di Trevi, o ingresso custa cerca de 4 euros. Júlio César foi uma das figuras históricas mais famosas do Império Romano, seja pelo seu brilhantismo no campo militar ou por seu famoso destino, onde acabou sendo assassinado por um grupo de senadores insatisfeitos. É justamente o local onde César foi morto que hoje está aberto para visitações. O local foi restaurado e recebeu uma passarela para que os turistas possam passear pelas ruínas, que fica no Largo Argentina. O local inclui um pedestal de pedra da Cúria de Pompeu, o ponto de encontro dos senadores, onde César foi morto, em 44 a.C. A antiga praça já abrigou 4 templos romanos e está ligado à Cúria de Pompeu, o primeiro teatro permanente de Roma. O lugar ficou fechado durante anos, mas abriu para visitação em 2023, sendo um ótimo local ainda desconhecido de Roma. Quem nunca ouviu o ditado "Todos os caminhos levam a Roma"? Com certeza você já escutou alguém falando isso em alguma situação. Esse ditado ficou famoso porque naquela época o Império Romano era todo interligado por estradas muito avançadas para a época. Em seu auge, Roma chegou a ter 80 mil quilômetros de estradas que ligavam praticamente todos os cantos do Império à Cidade Eterna. Uma das mais importantes era a Via Ápia. Sua construção teria começado durante o ano de 312 a.C., sendo importante para conectar Roma ao sul da Península Itálica. Com a queda do Império Romano, as pedras cortadas e polidas com precisão, e que constituíam as estradas, foram utilizadas para erguer os castelos medievais. E hoje muitas estradas não existem mais. A Via Ápia é uma das poucas que ainda resiste, pelo menos um pedaço dela. No parque onde está a estrada, o visitante também encontra antigas ruínas, belos monumentos e vistas incríveis de um dos mais belos parques de Roma.
Se você quiser, pode optar por fazer um passeio de bicicleta com um guia local, caso queira se aprofundar na história do local e da Via Ápia. Menos conhecido que as atrações mais famosas da Cidade Eterna, o bairro Copedè é outro segredo bem guardado de Roma. Esse bairro peculiar foi construído entre 1915 e 1927 pelo arquiteto Luigi Copedè, que dá nome ao bairro. Na verdade, o lugar não é exatamente um bairro, pois esse complexo tem somente 18 edifícios, outras 27 construções, e faz parte do bairro de Trieste, em Roma. Copedè já era conhecido por suas obras em Veneza e foi contratado para fazer uma vila para a alta burguesia romana. A área tem uma arquitetura muito peculiar e não pode ser definida em nenhum estilo, já que é muito eclética, misturando traços de barroco, arte nouveau, estilos clássico e medieval, criando uma obra bastante atemporal. Uma verdadeira mistura de estilos que transformam o bairro em um lugar único de Roma. Mas e para você? Qual desses lugares secretos de Roma mais chamou a sua atenção? Coloque aqui nos comentários. Adoramos saber as suas opiniões. Te convido também a se inscrever no canal Sou Turista. Toda semana te levamos para fazer uma viagem virtual pelos lugares mais bonitos e fascinantes do mundo. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e continue viajando com a gente.